Senhor. Aproveitando que os irmãos estão todos em pé, gostaria de nós recapitularmos o tema da festa. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Já estão abertas, né, que já lemos esta, já uma das terceira para a quarta vez nós estaremos lendo. Os irmãos já encontraram, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Graças a Deus. Queremos louvar a Deus. Podeis assentar por esta oportunidade que Deus nos concede de podermos estar aqui esta tarde. Queremos também louvar a Deus e agradecer o nosso pastor presidente, pastor Aldair, pastor Antônio Basto. Louvamos a Deus também aqui pela vida do nosso pastor Alessandro, na qual nos convidou para trazermos a palavra do Senhor nesta tarde. A todos os irmãos, obreiros, aqui nesta residência desta chácara, aqui nosso irmão Severo, e a todos os irmãos que estão presentes aqui nesta tarde. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês, irmãos ali da sede, a todos os irmãos das congregações. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos gratos a Deus por saber que um sonho de alguém que partiu para a eternidade está sendo realizado. Aleluia. Eu não contive as lágrimas quando foi para poder começar isso aqui. Ele já havia comunicado com o pastor Aldair, mas ele estava sentado lá na porta da minha oficina e virou e triscou a mão bem assim na minha perna e diz assim: nós vamos começar a restauração daquele templo. Aleluia! E a gente sabe que não está aqui, mas as promessas de Deus estão vivas e estão sendo concretizadas. Isto nos traz alegria, porque esta obra ela vai prosseguir avante nesta terra. E nós temos esta felicidade e esta alegria de um dia podermos reencontrar novamente. Eu sei que a saudade do coração dos irmãos é muito grande. Eu sei que não é fácil, mas Deus nos deu esta graça e estamos aí juntos para ajudar o nosso pastor presidente, o qual ele deixou, né, para prosseguir nesta obra até o dia que o Senhor Deus chamar a igreja dele aqui na terra. Meus amados irmãos, nós vimos aqui nesta tarde já várias pessoas, irmãos, testificando, falando acerca deste versículo tão maravilhoso, a qual é um dos quase penúltimos livros, né, da Bíblia do Velho Testamento. Segundo, se nós observarmos aqui a Bíblia, ela não foi escrita por ordem cronológica, senão era para ser um dos livros bem mais antes, junto com Reis, Crônicas. Mas nós vimos aqui que o profeta Ageu, ele se encaixa com um dos profetas, 12 profetas menores. É o livro do profeta Ageu. No primeiro capítulo contém cerca de 15 versículos. No capítulo 2, 23 versículos que contém este livro do profeta Ageu. Nós observamos aqui que este profeta, ele foi contemporâneo, que a sucederá também mais à frente, o livro do profeta Zacarias, a qual também estava junto com o profeta Ageu. E nós observamos aqui esta história de um profeta que animaria e levantaria o astral do povo para reconstruir novamente o templo de Jerusalém.
E nós vimos aqui que este profeta, após também animar ali Zorobabel, que após voltar do exílio da Babilônia, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, nós observamos aqui que este profeta anima o sacerdote Zorobabel para uma reconstrução, e animando também para ver a glória da última casa, que seria maior do que a primeira. Para nós entendermos, meus amados e queridos irmãos, é necessário nós voltarmos lá no começo da Bíblia, para entendermos até a chegada desta glória que seria maior. Quando nós observamos na Bíblia Sagrada, eu entendo que quando a Bíblia agora, no capítulo 1, todos conhecem o Pentateuco, Moisés escrevendo, e a Bíblia nos mostra que Deus agora passa as dispensações, Deus levanta homens para dar continuidade, mas dentro de Adão Deus levanta Enos, de Enos Deus levanta cerca de 9 gerações até chegar a Noé. De Noé Deus passa pelo dilúvio, seus filhos saem e começam a povoar a terra. Da descendência de Sem, Deus chama agora a descendência de Abraão, que é filho de Terá, filho de Naor, e vem então Abraão, e Abraão dá continuidade no capítulo 12 do livro de Gênesis, a promessa patriarcal. E nós vimos que esta promessa, Deus o chama para fazer uma promessa até vir a última linhagem. E nós observamos, meus amados e queridos irmãos, que Deus agora promete. Abraão não tinha filho das entranhas, Deus muda o nome da sua esposa e de Abraão, e nós vimos que agora nasce Isaac. Isaac chora 20 anos, e Deus concede a Rebeca 2 crianças, a qual nasce gêmeas, e estas crianças Deus faz com que o menor se dominaria o maior. Jacó compra a primogenitura, ou seja, troca por uma certa coisa que eles fizeram, e não vamos entrar em detalhe. E de Jacó nasce 12 patriarcas, que são os apóstolos, ou seja, melhor dizendo, nasce 12 que era ali os patriarcas de cada tribo de Israel. Dentro destas tribos Deus separa a tribo de Judá, e dentro destas tribos Deus também separa os levitas, que eram filhos de Levi. E nós vimos a continuidade. A Bíblia diz que Abraão, ou seja, recebe uma promessa para poder ir à terra de Faraó, ou seja, a descendência dele um dia peregrinaria em terras estranhas por cerca de 400 anos. A Bíblia diz que esta descendência desce no tempo de José do Egito. José foi vendido. Esta é uma história muito grande, mas a Bíblia diz que ele desce, e dentro, quando ele desce, os filhos de Israel começam a padecer fome. Desce cerca de 72 almas para a terra do Egito. A Bíblia diz então que estas 72 almas desce cerca de 430 anos. Eles habitam ali na terra de Gósen. A Bíblia diz que vem novos faraó, novos imperadores que estariam tomando o reinado e começaram a escravizar Israel. Então levanta-se Moisés da tribo de Levi. A Bíblia diz que ele foi escolhido por Deus para poder tirar Israel. Quando estava inteirando 430 anos, Deus ouviu a aflição do povo de Israel e tira da terra do Egito, manda as 10 pragas. E a Bíblia diz que, entrando no livro de Êxodo, no capítulo 1, capítulo 2, dá a narração e a cronologia e a genealogia de um tempo em que os filhos de Israel e da repartição das tribos de Israel, cerca de 600 mil homens que puxavam a espada, mas segundo algum historiador, cerca de quase 3 milhões de pessoas saíram da terra de Gósen, contando criança, velho, que somente a idade era contada há cerca de 30 anos para baixo, ou seja, então cerca de 600 mil homens. E nós vimos que Israel passa pelo Mar Vermelho. Israel recebe o maná.
maná, recebe a cordonice no deserto, e nós vimos que Israel vai em direção à terra prometida, e nós observamos que no capítulo 24, a Bíblia vai dizer, Deus disse a Moisés, olha Moisés, eu quero que o meu povo dá oferta, capítulo 24 e 25 do livro de Êxodo, eu quero que o meu povo traga oferta voluntariamente, pois eu quero que você construa um tabernáculo, conforme o modelo que eu vou te mostrar, conforme eu determinar. Moisés recebe para construir conforme aquilo que Deus queria. A Bíblia diz que ele constrói um tabernáculo com tamanho de 50 metros, 25 metros de largura, 50 metros de comprimento. Faz o tabernáculo de cortina e com as argolas entrelaçadas que estavam enfincadas as estacas, ele constrói o lugar santo e dividia o lugar santíssimo, cerca de 13 metros de comprimento por cerca de quase 5 metros de altura, sendo que a contagem do lugar santo era um lugar cúbico, ou seja, se era 5 metros para cima, 5 para baixo e 5 de lado, representando no livro de Apocalipse, capítulo de 21, versículo de número 26, e a cidade é quadrada, tanto faz para cima como para baixo, de lado, todos os seus lados são iguais. Isto era o modelo, e nós vimos então, meus amados e queridos irmãos, Moisés constrói aquele tabernáculo. Ele tinha um grande significado para poder haver holocausto. A Bíblia diz que tinha a porta do tabernáculo. Se nós observarmos, a Bíblia diz que esta porta do tabernáculo era representando Jesus Cristo, a entrada. Quando você entrava na porta do tabernáculo, você via ali o altar do sacrifício com 4 pontas. Altar significa lugar elevado. Então o sacerdote oferecia ali 4 pontas, significando redenção, substituição, reconciliação e a propiciação. E nós vimos que aquele altar, diante da linha reta, havia ali também a pia de bronze, polida de bronze, que era a bacia aonde o sacerdote lavava as mãos e os pés. E entrando para o lugar santo, nós vimos o menorá, que na palavra original significa candelabro, aonde estava 7 lamparinas na forma de romãs. Aquelas lamparinas ardiam noite e dia. Do outro lado estava a mesa da propiciação, aonde o sacerdote colocava 6 fileiras, 2 representando os 12 pão, ou seja, representando Jesus Cristo. Na frente estava o incensário, que era de frente o lugar que entrava para o lugar santíssimo. Aquele incensário o sacerdote trazia 3 especiarias e colocava naquele lugar, aonde produzia um aroma tão bonita, e aquele cheiro entrava até o lugar santíssimo. Mas somente no lugar santo, uma vez por ano, o sacerdote entraria, que é conhecido como ano de Yom Kippur, uma vez por ano. E dentro daquele lugar santíssimo tinha uma arca da aliança, que estava a cerca de 70 centímetros por 1,10 m. Ela estava coberta por uma tampa, era o propiciatório. 2 querubins estavam ali. Do lado daquela arca tinham 2 varais. A Bíblia diz que durante um ano o sacerdote entrava ali uma vez e aspergia 7 vezes o sangue. Quando ele terminava de aspergir o sangue, a nuvem descia, a glória baixava. Israel pelo lado de fora do arraial via a glória do Senhor descer pelo sangue que era aspergido. Então o lugar de juiz e de sentença se tornava um lugar de propiciação. Deus se tornava propício ao homem. Estava dizendo: eu quebro a partir de agora, pelo sangue, todo juiz. A partir de agora eu me torno propício ao homem. Eu vou perdoar o pecado do homem. Eu vou restaurar o homem. Eu vou levantar o homem. Eu vou levantar o homem sobre esta terra. Então nós vimos, meus amados e queridos
irmãos. E a Bíblia diz que este era o tabernáculo. E durante toda a trajetória, nós vimos que a Bíblia vai mencionar sobre este tabernáculo, na qual é a sombra do Novo Testamento. Segundo a tipologia bíblica, se nós imaginarmos o que é sombra, o sol está batendo aqui, mas a sombra está vindo para este lado de cá. Lá no Monte de Moriá, capítulo 22 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Jesus Cristo, o Cordeiro, apareceu para substituir por nós. Louvado seja Deus. Esta é a trajetória do tabernáculo. Se nós observar, meus amados e queridos irmãos, com esta trajetória nós vimos que agora passa Josué, o último dos livros que contamos a história, começando o livro histórico, termina o Pentateuco, e nós vimos que o livro de Josué, a Bíblia diz que a Arca da Aliança, ou seja, aquele templo, ele era levado pelas costas dos levitas, ou seja, deveria ter 3 classes de pessoa: os meratitas, que eram os filhos de Merá, os coatitas, que eram os filhos de Coate, e os geratitas, que ou seja, os gersonitas, que eram os filhos de Gerson, da tribo de Levi. Nós vimos que eles levavam aquele tabernáculo, e o que eu mais acho interessante é que a presença de Deus era levada pelos filhos de Israel. Deus pede para que Israel construa no meio do arraial. Deus não está no canto, Deus não está do lado, Deus está no meio. É no meio que Deus está. E nós temos, meus amados e queridos irmãos, que Deus pede para construir no meio do arraial, ou seja, no meio de Israel. A Bíblia diz que tudo tinha um significado. Qual era a vestimenta sacerdotal? Eles tinham na cabeça uma lâmina escrita santidade ao Senhor, uma mitra, um manto que descia. Eu imagino um pouco tempo atrás, eu ensinava ali na sede e dizia acerca desta mitra. Na mitra tinha santidade ao Senhor, e a Bíblia diz que quando eles iam para a pia da lavagem, que era polida de bronze, e ali refletia, eu imagino o sacerdote quando ele virava para poder lavar o seu rosto, aquele espelho refletia pela água, e ele via e dizia assim, naquela lâmina dizia: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Então o sacerdote levantava e olhava e dizia assim: eu quero ser santo, porque quando eu vim lavar, eu vim exigindo de mim santidade, eu vim exigindo de mim santidade. Capítulo 2 da Epístola de Pedro, versículo de número 8: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real. Quem é sacerdócio não precisa ser a gente brigar. Ei, santidade, quando ele vai descendo na pia da lavagem, que é a palavra de Deus, ele olha e vê assim: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Não precisa você brigar, não precisa você gritar, não precisa você exigir. Ele chega e diz assim: pastor, eu tenho que ser santo. Ele chega para o obreiro e diz: eu tenho que ser santo. Ele chega para a irmã e diz: eu tenho que ser santa, eu tenho que ser santo. Sabe por quê? É porque eu sou sacerdócio de Deus, e quando eu vi na palavra, ela diz: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Nesta tarde aqui, eu creio que aqui tem santidade, tem a presença, tem a alegria, e se tem nesta parte, então receba esta santidade de Deus. E a Bíblia nos diz então que termina Josué. A Bíblia diz que entra o período do juízo. Se nós observar este período do juízo, ele cerca de apenas 370 a 380 anos. O período do juízo, a Bíblia diz que levantaram homens, mas também fracassaram, mas levantaram também homens na história. E Deus sempre havia de castigar o povo de Israel quando ele saía da presença de Deus. Entra então
então o livro de 1 Samuel, e nós vimos na história que um jovem sacerdote, rei, profeta, o único que exerceu cargo ali, ou seja, juiz, profeta, e estava ali também como sacerdote. E nós vimos que Samuel, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, capítulo 3, versículo de número 3, Deus chama Samuel e faz que com ele haveria de tirar as orelhas da casa de Eli. Nós vimos que então Samuel entrega esta visão ao seja o sacerdote Eli. A Bíblia diz que no capítulo 4, Ofni e Finéia, os filisteus começaram a guerrear. Ele desce até Siló, busca a arca da aliança. No capítulo 5, ele perde a guerra. A arca é tomada em direção à terra dos filisteus. A Bíblia diz que agora Samuel, ou seja, ouve aquela história. Eli falece, Samuel dá continuidade ao sacerdote. E nós vimos, meus amados e queridos irmãos, que a Bíblia diz que agora, quando Samuel, no capítulo 8, os seus 2 filhos eram juízes, mas eles foram pelos prazeres. Israel começa a pedir um rei. A Bíblia diz que eles começam a pedir um rei. Levanta-se Saul da tribo de Benjamim. Saul era um homem muito alto, formoso, mas a Bíblia diz que Saul só tinha aparência. Recebeu o Espírito um momento, mas afastou dele. Saul reina 42 anos. A Bíblia diz que no capítulo 16, com 17 anos de idade, Deus levanta Davi. A Bíblia diz que com 13 anos ele passa. Quando Saul estava aproximadamente com 27 anos de reinado, ou seja, havia a consagração de Davi com 17 anos de idade. A Bíblia diz que agora, com 13 anos, completa-se 42 anos de Saul. Ele falece. A Bíblia diz que agora Davi assume o trono, reina 7 anos em Judá. A Bíblia diz que Isbosete levanta para reinar sobre Israel, mas Isbosete morre. A Bíblia diz que agora levanta-se Davi e chama todos para congregar em Hebron. A Bíblia diz que ele passa a ser rei sobre todo Israel. Isto no capítulo 1 de Samuel. No capítulo 2 de Samuel, capítulo 4, 5, 6 e 7. A Bíblia diz no capítulo 5 de 2 Samuel que Davi intentou construir a casa do Senhor, mas antes Davi fez uma coisa para buscar a arca da aliança. Davi preocupou em buscar a arca da aliança. Saul reina 42 anos, mas nunca preocupou de buscar a arca da aliança. Mas Davi, segundo o coração de Deus, ele sabia que para governar em Israel era necessário a presença da arca da aliança. E a Bíblia diz que Davi vai e reúne cerca de 30 mil homens. A Bíblia diz que Davi não sabia como buscar. Ele reúne 30 mil homens e vai, Uza e Aiô. A Bíblia diz que eles vêm, pega a arca e coloca no carro, e quando ele chega na estrada, a arca balança, Uza vai tocar as mãos, e a Bíblia diz que ele falece na hora. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu, mas o segredo estava aí. A arca da aliança, ela não poderia ser carregada em carro de boi. A arca da aliança não poderia ser carregada, mesmo que era novo. A arca da aliança, a presença da aliança, pastor Ailton, era para ser carregada daqui, ó, no ombro. Era no ombro a presença de Deus. A Bíblia diz que agora Davi preocupa, consagra Israel, reúne os levitas, traz a arca da aliança. A Bíblia diz que eles colocam ali a arca da aliança. Davi salteia, pula, chora, grita, porque não tem coisa mais gostosa do que a presença de Deus. Receba nesta tarde essa alegria. E a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que agora Davi traz, e no capítulo 6, Davi intenta construir. Eu imagino Davi vinda e olha para o profeta Natan, e diz ao profeta Natan, diz: olha Natan, até hoje eu construí uma casa para mim, mas vejo que o Senhor mora entre as cortinas. Desejaria eu construir uma casa de cedro. E a Bíblia diz que o profeta Natan diz: vai e faz conforme o teu coração. Mas num
numa madrugada, Deus aparece a Natã, diz assim a Natã: olha, Davi é um homem sanguinário, ele não pode construir, mas porém eu vou levantar um que vai construir a casa que eu desejo. A Bíblia diz que Davi então sossegou, e Davi então prepara o seu sucessor, o seu filho Salomão, filho de Batseba, que era a esposa de Uria. A Bíblia diz que Salomão nasce, e a Bíblia diz que agora termina o livro de 1 Samuel, entra o livro de 1 Reis. A Bíblia diz que agora aparece um homem na história por nome de Salomão, e antes que Davi falecesse, Davi chama Salomão e diz assim: vem cá, meu filho, deixa eu te dar um conselho. Eu preparei aqui 38 mil homens para exercer o trabalho, 24 mil deve ser para a obra, aqui 6 mil serão oficiais e juízes. E ele prepara 4 mil porteiros, 4 mil cantores. A Bíblia diz que Davi diz agora, lá também no livro de Crônica, que é mais detalhado, a Bíblia diz que no capítulo 22 de 1 Crônica, a Bíblia diz que ele chama Salomão e diz aqui: vem cá, meu filho, eu tenho aqui uma grande fortuna para a edificação do templo, entra aqui 100 mil talentos de ouro. A Bíblia diz que ele dá e 1 milhão de talentos de prata, cobre e ferro para a construção daquele templo. A Bíblia diz que ele recebe tudo aquilo para construir, recebe. A Bíblia diz que Salomão levanta na história, Davi dorme com seus pais, agora Salomão, para exercer aquele ministério, para exercer o tabernáculo, a Bíblia diz que Salomão então toma audácia. No capítulo 5 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que ele começa, mas a Bíblia diz que um homem sábio, como no Oriente não havia, capítulo 4, verso 29, a Bíblia diz que o Senhor deu a sabedoria a Salomão e largueza de coração como a areia que há na praia do mar. A Bíblia diz que existia 4 homens naquela história, nenhum deles conseguiu ganhar de Salomão. Todos do Egito, todos os sidônios vinham para ver a sabedoria. Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. O homem era sábio, e a Bíblia diz que agora ele estava para construir o templo do Senhor. E a Bíblia então vai nos dizer: louvado seja Deus. E a Bíblia diz agora, meus amados e queridos irmãos, que Salomão então resolve construir a casa do Senhor. A Bíblia diz que Irã, rei de Tiro, que era da tribo de Naphtali, filho de uma viúva que estava a cerca de 64 quilômetros de Jerusalém, ele faz uma aliança. Irã significa consagrado. Eu estava aprendendo que quem é escolhido por Deus, se tem uma coisa que gosta de andar com ele, é a consagração, é a confirmação. Deus, quando confirma, ele faz a consagração andar junto. A Bíblia diz que não faz esta aliança e diz: olha Davi, olha Salomão, eu quero que você me pague em troca 20.000 coros de azeite, e eu quero também que você me pague 40 coros de azeite. Isto pagava por ano. E a Bíblia diz que ele faz esta aliança. Salomão então prepara 80.000 homens para ir até o Líbano cortar. A Bíblia diz que 80.000 estava a serviço de Salomão. A Bíblia diz que tinha 80 na montanha, 70.000 estava carregando e 3.600 inspetores estavam dando a ordem. A Bíblia diz que ele prepara tudo isso para construir. A Bíblia diz também que Salomão, quando organiza tudo isso, a Bíblia diz que ele resolve agora fazer e trazer. A Bíblia diz também que não havia nenhum martelo, era somente chegado e encaixado aquelas peças. E nós vimos então, meus amados irmãos, que quando Salomão resolve construir, a Bíblia diz que ele constrói aquele santuário magnífico, cheio e bonito, tudo encaixadinho. E o que eu mais acho interessante é que tudo era revestido de ouro, e de ouro por dentro e por fora. A Bíblia diz que ele tinha o lugar santo do santo, era 15 metros de altura, tinha 2
duas colunas na frente daquele templo. Aquela coluna significava Joaquim e Boaz. Joaquim quer dizer ele estabelece, e Boaz quer dizer nele está a força. Juntando as duas palavras, quer dizer Deus dá força. Eu imagino Israel caminhando, e a Bíblia diz que quando Israel ia caminhando para dizer quão amável são os teus tabernáculos, ó Senhor do exército, eles iam arrastando e iam enfraquecendo, mas quando ele chegava lá e via aquelas duas, ele dizia: Deus é a nossa força, Deus é a nossa força, Deus é a nossa força. Receba nesta tarde. E a Bíblia diz que eles vinham, e agora Salomão constrói ali o lugar santo. A Bíblia diz que aquele lugar santo tinha os querubins. A Bíblia diz que aqueles querubins mediam cerca de 10 côvados de comprimento. Isto quer dizer 5 metros de altura. Aqueles querubins estavam ali, e a Bíblia diz que a arca da aliança tinha que ficar no meio. E a Bíblia diz que aquela arca da aliança, os querubins, as suas asas batiam na parede, a outra batia na parede, e aquelas asas estavam em cima, 5 metros de altura. O rosto deles estava olhando para a arca da aliança. A Bíblia diz então que aqueles querubins era revestido de ouro, feito de oliveira, mas revestido de ouro. A presença do Senhor era grande naquele lugar. A Bíblia diz que Salomão faz também ali os candelabros. A Bíblia diz que no templo, ou seja, no templo pequeno de Moisés, era somente um. No de Salomão era 10 candelabros. A Bíblia diz que tinha também uma pia, que ela estava em cima de 12 touros. Aquele touro olhava para o oriente, olhava para o ocidente, olhava para o norte e para o sul, 3 de cada lado. Aquela pia, ela ocupava cerca de 48 mil litros de água. Então tinha aquela pia. Sabe o que eu imagino? Enquanto o sacerdote lá via somente aquela pia, agora ele poderia nadar de braço santidade do Senhor. Agora ele poderia bater os braços e dizer: agora eu tenho água com fartura. Isso representaria o poder do Evangelho, o poder do Evangelho nesse dia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa tarde. Andará que andorou que regue seque de que rei de mine castúbia. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele fez aquele mar, tinha cerca de 10 pias que cabia 40 batos de litros de água, cerca de 1.200 litros de água que cabia naquelas 10 pias. Então tinha água com fartura, tinha água com fartura. E a Bíblia diz que essa construção, ela foi magnífica. No capítulo 8 do livro a Bíblia diz de Samuel, ou seja, de Reis, a Bíblia diz que quando Salomão termina de fazer aquela obra, desce a nuvem, a glória do Senhor, a presença do Senhor desce no meio daquela casa. Eu imagine o sacerdote para entrar, mas tudo isso, quando a arca da aliança veio, quando a presença de Deus chegou, a presença de Deus, aí o sacerdote para e diz: não tem como. Quem estava do lado de dentro disse: agora não tem como mexer, não tem como mover. A glória desceu, a presença desceu, a fumaça desceu, a presença de Deus é real aqui no nosso meio. A Bíblia diz então, meus amados e queridos irmãos, que aquele templo foi construído. A Bíblia diz que ele era magnífico. A Bíblia diz que todos vinham para ver. Cerca de 410 anos aquele templo permaneceu. Mas levanta outros reis na história. A Bíblia diz que Salomão parte, o reino do norte e sul é dividido, Roboão e Jeroboão. A Bíblia diz que agora eles dividem, mas o templo permanece. Cerca de 410
10 anos, mas entra um homem na história pela desobediência e pela rebeldia dos filhos de Israel. A Bíblia diz que levanta o homem no 19º ano. Havia 19 anos que ele estava reinando. Nabucodonosor, rei da Babilônia, a cabeça de ouro fino. A Bíblia diz que ele vem e destrói aquele templo, saqueia tudo e derruba e faz pó e cinza. A Bíblia diz, capítulo 25 do livro de 2 Reis, a Bíblia diz, versículo de número 16, que somente naquelas colunas e no mar era incalculável o bronze que havia. Ele destrói tudo e leva. A Bíblia diz que ele leva tudinho para a Babilônia. Mas eu vejo que durante 70 anos, no ano 586, passa 70 anos, recebe uma promessa, e esta promessa é a promessa do profeta que haveria de Deus restaurar. O primeiro retorno veio com Zorobabel, o segundo com Esdras, o terceiro com Neemias. E a Bíblia diz que Zorobabel veio para edificar a casa do Senhor. Entra Ageu na história, e a Bíblia diz que Ageu disse: olha, quem dentre vós viu esta casa no seu segundo, ou seja, no seu primeiro estado? Eis que eu quero dizer que a glória desta casa vai ser muito mais maior, vai ser muito mais grande, vai ser muito mais prazerosa. Eu vejo Ageu animando aquele povo. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que a presença de Deus, ela estaria no meio, ela estaria em Israel. Israel fazia tudo e prosperava. Israel era abençoado, Israel era próspero. A Bíblia diz que Israel recebia, e a Bíblia diz que tudo Deus fazia porque Israel estava na linha. Mas a Bíblia diz no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Eu estava meditando nesta passagem, estava vendo, e o Senhor me trouxe uma mensagem. Eu estava vendo, e Deus dizia ao meu coração, e dizia: olha, meu servo, eu sei que tem muitas pessoas, não são todos, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão querendo o bem, mas existe uma minoria que não quer ver o bem da obra. Eles estão estabilizados, e alguns estão dizendo: mas o pastor Aldair é novo, e o pastor que o está auxiliando também é novo. Jesus mandou dizer para você: quem salva não é nós, quem salva é Jesus, quem levanta é Jesus, não é nós. Disse: meu servo, se tiver 1 ou 2 ou 3 anos que tiver que ficar, a minha bênção está na mão de vocês. A minha bênção está na mão de vocês. E o Senhor disse: olha, tem até pastor que está desacreditando. E o Senhor disse: meu servo, eis que eu vou cerrar o céu para alguns. Eu não quero o céu cerrado, eu quero ficar debaixo da bênção. Quem vai ficar debaixo da bênção está debaixo da torneira. O pinga-pinga de Jeová está aqui, então receba! Acredita, acredita, acredita. Deus é com nós, e se Ele é com nós, Ele vai abençoar. As coisas, vocês não querem que o céu feche para vocês não, né? As flores, obreiros, vocês não querem que o céu feche para vocês não, né? Aleluia! Aqui é seu, Jesus pode falar. Se Jesus quiser falar, fala mais. Irmãos, vocês não querem que o céu feche para vocês não, né? Irmão, você não quer que o céu feche para vocês não, né?
Eu quero que o céu se abra e derrama a graça de Deus. E quem quer receber, vai receber. Quem quer levar, leva a graça. Quem quer graça, receba aqui nessa tarde. A presença de Deus é real aqui nesta tarde. Deixa o céu manifestar. Remanto de calabachandaraia. Receba nesta tarde, receba nesta tarde, receba nesta tarde, receba nesta tarde. Aqui está a glória de Deus. Então receba aqui nesta tarde. Andaste que ho rimini que aste que mina rabia urite fala Deus vai falar mais aqui nesta tarde. Pode falar, Jeová, a casa é tua. Quer que verias tu comuna roja nas pequena riamohonte telebiateria ora saha soho anda rei rihemeneka ayas morrio hofa Rocandarabia. Uba cacheca, E de que fala contra a minha obra, rei Baixu e quem pai. E na cá. Roxá. Isso daqui porque falaste de canto em teu coração, pai, show? Noho. Que não vai nem que vai dar certo, demando. Na tacarra. Ah, demando, esse que for. Eu ainda sou Deus, canto de pai, que canto de voz. Ui, remine que estai. Porque, demando, endurecei o teu coração nesta tarde, demando. Do que hace. Porque a minha presença é real. Naha. Para aqueles que acreditam na minha obra. Rihemine caso. Porque eu reinarei nesta terra. Riho. E muitos ficarão para trás. Rashabia. Porque te carnai, ou que fly, de que for rei, onde que fly. No cantarabia. De canto fly. Entra na minha presença de cachorro de pai. E eu derramarei de manto de canto de pai. Da minha glória nesta terra. Porque muito em breve, rei Baixu e canto. Para aqueles que acreditam, eu derramarei do meu espírito de Deus. É maravilha de Deus. Então receba aqui nessa tarde. Receba aqui nessa tarde. Receba, 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 receba. Receba a presença de Deus. A arca da aliança está aqui. A presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Eu estou sentindo alegria nessa
nesta tarde, eu estou vendo a glória de Deus. Este lugar foi marcado com a presença de Deus. É um tarde de renovação. Em 1986, na reinauguração deste templo, a presença de Deus foi marcada. E hoje Deus está marcando a presença dele aqui novamente. Este lugar está cheio da presença de Deus. Muitas pessoas não comem a comida amarga contigo, porque você come coisa amarga e eles não querem comer coisa amarga, eles não estão comendo a mesma comida contigo. A hora que Deus está lhe mandando, Deus já tem que falar contigo, e você tem, preste-lhe bem atenção, preste atenção, que o tanto tempo Deus falaste que ia te colocar uma obra na tua mão, e você se recebeu. Agora você ergue a tua cabeça, bota o teu nariz e como a ponta do navio, ó, seguindo, frente a frente para Jesus, porque ninguém te tomará a obra que tem tu na tua mão, porque tu conseguiste com esse joelho de ti, tá? Toma nas tuas mãos e segue tu e deixa que eu tomo conta do resto. Falar contigo? Toma na tua mão e deixa que eu vou resolver o resto. Que quiser, que quer, que não quiser, eu sei o que fazer. Deus está presente neste lugar. Deus. Sharumanu de Kudi da Rova da Sunina Kandayu Fai, Kando Hama Hama, Aflante, flante, flante, flante. Hakutinumi, Haraga Tureba. Em homem pecado permanece adiante da minha face. Todo aquele decanto que permanece no pecado é servo do diabo. Nesta tarde ouve esta palavra. Aqui tem pessoas de canto, de manto, que diz ser servo, mas não está aguentando com essas palavras. Está mexendo de canto no fundo do coração. Eis de canto, tem muitos aqui que se não confessar, remanto de canto, não ouvirá o zoar da última trombeta. Levantai-vos, e até obreiros, remanto de canto, a minha palavra é a verdade. Por que que muito está se alegrando? Porque estão fora da torneira. Remanto de canto, terra, repalaia, ouve a minha palavra. Homens, meia súria de canto que prega o meu evangelho. Seja perfeito de canto. Seja o espelho de manto de canto deste povo. Repalabacandaraia de canto. Porque falarei de manto com a terra e ela ouvia a minha palavra. Falarei com as águas e ela ouve a minha palavra. Eis de canto, de manto, de canto, repaganda, rapagenda. Foi de canto, dobrará o vosso joelho. Outra palavra que eu falo convosco neste dia. Homens que teve a minha
palavra. Coloca este povo de joelho. Eis decanto da minha casa, para clamar o decanto. Porque se vos não clamar, tomai-vos cuidado. Remanto o decanto para que o vosso país não caia na mão do Satanás. Remanto o decanto porque muitos estão brincando com a minha palavra. Com a minha palavra não brinca. Os falsos profetas estão de longo de fora. Estão ganhando terreno, decanto. E vos que prega a verdade, levantai-vos os vossos olhos do céu. Remanto, decanto, mas não temai. Eu sou Deus. Aquele que confessa e deixa, eu perdoarei e derramarei da minha glória dentro desta casa. Porque eu sou Deus. Esta promessa do profeta Ageu, em que a glória da segunda casa seria maior. Nós vimos que no ano 57 a.C. levanta um império por nome chamado Romano. E a Bíblia diz que este império levanta um homem por nome chamado Herodes. Herodes remodela novamente o templo para ser erguido novamente. E a Bíblia diz que agora naquele templo existia um homem por nome chamado Zacarias, e este esperava a promessa do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que quando Jesus foi trazido ao templo para ser apresentado, a Bíblia diz que Zacarias toma o menino nos braços. E a Bíblia diz que agora ele, recebendo o menino nos braços, ele diz: agora, Pai, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a glória desta casa. Os meus olhos já viram a glória desta casa. A Bíblia diz que com 12 anos de idade, Jesus estava naquela casa ensinando os doutores. A Bíblia diz que mais tarde Jesus chega e expulsa os cambitos, expulsa os que estavam negociando. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mais tarde a Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu, e Teófilo fazendo com Lucas o tratado, a Bíblia diz que havia cerca de 120, 12 esperando a promessa. E a Bíblia diz que por intermédio Jesus manda o Consolador, e a Bíblia diz que eles estavam, de repente veio como vento veemente e impetuoso e encheu aquela casa, e aquela casa foi cheia da glória de Deus. A glória da segunda casa é maior. Eu vi nesta parte, a glória da segunda casa, ela não saiu, ela permanece aqui nesta tarde. Então receba nesta tarde. Eu estou vendo a glória da segunda casa, ela não vai sair, ela vai continuar. Receba a presença de Deus. Pode entrar no Espírito, ou deixa o Espírito entrar em você. Deixa o Espírito Santo. Abre a porta.
se mereço seu perdão. Já não tenho aonde ir, e por isso eu vim aqui pra tentar mais uma vez. Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida. O teu pecado é uma estrada sofrida. Eu peço a Deus para me libertar. A minha vida não é vida sem o teu perdão. Tu és o caminho, a paz e a salvação. Por isso hoje quero reconciliar e aceitar de novo. Ser teu de novo, me aceita de novo, me salva de novo. Eu quero sorrir, eu quero viver e ser teu de novo. Seja o teu nome, Jesus. Recebe-me com as mãos de novo, Jesus. Renova-me. Deus, não tiver pena de mim, então eu sei que é meu fim. Sem ti eu sei que vou morrer. Eu tentei, mas no fim deu tudo errado. E eu sei que eu sou o culpado. Hoje mesmo eu chorei. Se a gente erra, fica difícil pra viver a vida.